Bom dia a todos. Vamos dar início à segunda reunião de acompanhamento do sistema hídrico do Rio São Francisco. Vamos testar inicialmente a conexão das pessoas que estão participando por videoconferência. Semadem. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos. Estamos aqui Marcelo Celucci e Karine Leal. Obrigado. Bom dia. ONS Rio. Bom dia, Antônio. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, Rafael Barros, Maria Aparecida, Paulo Gerson. Bom dia. Bom dia. CEMIG. Bom dia, pela CEMIG, está participando Ivan e João Vitor. Bom dia. CHESF. Bom dia a todos. Pela CHESF estamos Sonali, Tiago, Antônio, Daniela, Sérgio e Meuser. Bom dia. Codevasf, sede. Antônio Augusto. Desculpa, Giovanni. Aqui pelo NS Recife, Luana e Giovanni Scioli, tá ok? Ok, bom dia. Codevasf, sede. Codevasf, quarta Superintendência Regional. Sérgio Carvalho. Bom dia. Segundo Distrito Naval. Bom dia, Comandante Eduardo Salvador. Obrigado. Bom dia. INEMA. Bom dia, Larissa Caire, Secretaria do Meio Ambiente ou Casa Civil. Esperando nossos colegas do INEMA, já estão chegando. Bom dia a todos. Bom dia. IGAN. Bom dia, IGAN. Sistema hídrico, né? CEDURBS, Sergipe. Bom dia, Pedro Lessa. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Dona Augusto. Bom dia a todos. Marcos, etapa 1. Etapa 2, do Jaíba. olá, bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Projeto Tourão. Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Oi, bom dia. Aqui estamos Tainá e Rodrigo. Mineração Caraíba. Contrap. Bom dia a todos. Francisco. Eu acho que eu chamei todo mundo. Alguém que eu não chamei? Faltou o Codevasf sede. Codevasf sede eu chamei, mas ele não responde. Codevasf sede. Odilon. Aqui o ONS Estado de Alagoas. Odilon. ONS Brasília, bom dia. Bom dia, Odilon. Comitê da Bacia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. IGAN. Pelo IGAN, Valcrisley, bom dia a todos. Bom dia. Mais alguém que eu não chamei? Hugo Cunha, da Semar Alagoas. Bom dia a todos. Bom dia, Hugo. Mais alguém? Então vamos fazer a apresentação agora das pessoas que estão aqui em Brasília, aqui na sede da ANA. Começar ali pela Codevasf. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, da Codevasf. Bom dia, Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Energia Elétrica. Bom dia, Rafael Mendonça, Ministério da Infraestrutura.
Energia, Leonardo de Almeida, Fiscalização, Ana. Bom dia, Márcio Nóbrega, Ana. Bom dia, Antônio Augusto, da ANA. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Patrícia Anel. Ok. Hoje a reunião, como a gente acordou na semana passada, no mês passado, a gente vai fazer as apresentações normais do CEMADEM, né, e depois a apresentação da operação do sistema pelo ONS, mas não sei se vocês se lembram, na reunião passada a gente escolheu um tema para ser discutido nessa reunião. Então, assim que terminar a primeira apresentação do ONS, a gente já vai entrar em mais duas apresentações, uma que vai falar sobre a geração, uma apresentação mais ampla de como se dá a geração eólica, térmica, os intercâmbios do Sistema Interligado Nacional, e uma outra apresentação que vai falar sobre a expansão da oferta de energia elétrica aqui no país. Tá? Então, vamos dar início à apresentação do CEMADEM. Marcelo, a gente vai projetar aqui para você, tá? Ok, Guto, muito obrigado. Bom, a apresentação será relativamente curta, né? Nós já estamos na estação seca há mais ou menos uns 20 dias. Então, a primeira figura é a chuva acumulada dos últimos 15 dias, ou seja, desde o dia 18 de maio até o dia de ontem, 2 de junho. Vejam, a figura da esquerda está em branco, né? Ou seja, valores acumulados muito, muito pequenos. E no mapa da direita, que é a comparação entre o observado e a média histórica, a parte em branco significa que não existe uma anomalia. Ou seja, chover pouco nesta época, nestes últimos 15 dias, já é normal, ou seja, nós estamos dentro da estação seca. Para ter um valor mais expressivo de chuva, a gente precisa ir para um período mais longo. Na próxima figura é a chuva do último mês, em 30 dias. E aí sim conseguimos ver alguma precipitação na cabeceira, em Três Marias, inclusive essa precipitação, comparando a MLT do último mês, né, representa um valor um pouco acima da média. Então, de fato, a conclusão que a gente pode tirar, talvez aqui, e já emendando com a próxima figura, é que esse final de estação chuvosa foi relativamente bom, né? Março foi um mês bom, como nós vemos aí nesse gráfico, acho que não precisa muito explicar, já estamos acostumados a saber, né? As barras azuis é a média do mês e a barra cinza é a MLT. Então, março choveu acima da média, abril um pouco para baixo, maio choveu muito perto da média, pensando na bacia como um todo. A Karine vai mostrar os números de Três Marias. Então, o grande vilão da estação chuvosa foi realmente o mês de janeiro, onde choveu muito pouco, realmente praticamente um quarto do que deveria chover, mas fora o mês de janeiro a estação chuvosa não foi ruim, e esse final da estação chuvosa foi relativamente bom. Não houve uma interrupção abrupta, né, uma passagem abrupta da estação chuvosa para a estação seca, foi uma transição mais suave, inclusive como vimos no gráfico anterior, com alguma chuvinha acima da média, considerando o último mês. Bom, em junho a média é muito baixa, 22 milímetros, é um mês típico da estação seca. Daqui para frente, só em outubro que a média vai aumentar. Considerando o ano hidrológico, desde 1º de outubro do ano passado, choveu 816, isso é mais ou menos um pouco acima do 80% da MLT. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica. O grande destaque está na elipse, uma frente fria relativamente intensa, tanto em termos de queda de temperatura, quanto especialmente de chuva, né? Choveu muito na região sul, não sei se observaram algumas imagens das cataratas do Iguaçu nos últimos dias, muita chuva na bacia do Iguaçu, do Uruguai, e em São Paulo chove desde a madrugada de ontem, praticamente sem parar, temos mais de 100 milímetros acumulados. Essa frente fria ela vai chegar em Minas Gerais, mas como a umidade está vindo do oceano, está vindo do leste, do outro lado da Serra da Mantiqueira a chuva será muito menor. Então está chovendo desse lado, né, a leste da Serra da Mantiqueira e ao sul, mas essa frente fria vai causar pouca precipitação em Minas, infelizmente, como já vemos na próxima figura. Vejam que daqui para frente, né, para os próximos 7 dias, na próxima figura,
aparece alguma precipitação na região litorânea, né? Essa é a característica das frentes frias do inverno, né? Mesmo elas passando pelo continente, a chuva se torna apenas litorânea pelo fato da umidade vir do oceano. E vejam que para Minas, né, o valor acumulado é muito baixo. Todas as áreas em branco representam menos de 10 milímetros, será bem menos do que isso, de fato, na bacia do São Francisco. Na próxima figura está a anomalia, então, prevista. O que essa chuva significa em termos de anomalia? Para a bacia do São Francisco não é uma anomalia, chover praticamente nada nesta época, o mapa está em branco, né? Seria uma anomalia na região sul, porque nesta época chove, então não chover significa anomalia negativa, mas na bacia do São Francisco essa situação é normal, é esperada para esta época. O detalhe dentro da bacia está na próxima figura, vejam isso. Tem chuva litorânea novamente, mas dentro do contorno da bacia, muito pouco, apenas talvez alguma coisa na foz do rio. O modelo está indicando aí na faixa de 2, 3 milímetros para uma semana, ou seja, praticamente nada. Para o trecho de Sobradinho a situação é muito parecida, pode até nem chover no trecho de Sobradinho. E em Três Marias, né, onde a frente fria vai passar de alguma forma, o valor acumulado é também muito pequeno, né, na faixa de 3, 5 milímetros, pode até ser menos do que isso. Então, alguma chuvinha muito localizada, muito fraquinha, não vai ter grande impacto no reservatório. E a tendência para a segunda semana, que está na próxima figura, é muito parecida, né? Sem chuva na região do interior do Brasil, sem chuva na região da bacia. Quando eu digo sem chuva, pode ser alguma chuva muito pequena, pouco expressiva, típica dessa época do ano. E, de fato, como nós sabemos, então, é muito pouco provável que essa situação mude nas próximas semanas, até nos próximos meses, né? Porque a estação seca está definitivamente instalada. Alguma situação teria que ser muito anômala, né, para provocar chuvas, e, por enquanto, não temos nenhuma previsão nesse sentido, pelo menos nas próximas 2 semanas. Bom, isso é tudo da minha parte. Vou passar o microfone para a Karine mostrar a parte hidrológica da bacia de Três Marias. Bom dia, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, essa bacia ela acompanhou o padrão de precipitação que o Celude falou para a bacia como um todo. Né, de uma forma geral, o mês desastroso para a bacia de Três Marias foi janeiro, com chuvas bem abaixo do esperado. De lá para cá, nós tivemos precipitações, de certa forma, boas, né, um pouco acima da média nesses últimos meses. Agora, no mês de maio, nós fechamos com 55 milímetros de precipitação, o que representa algo em torno de 60% da média climatológica, 60% acima da média climatológica. Lembrando que o valor 60% acima talvez nos dê a impressão de que choveu muito, né? Realmente choveu muito acima da média, mas lembrando que a média do mês é baixa, né? Nós estamos no período seco. A tradução dessas precipitações em vazão refletiu em valores relativamente bons para o que a gente vinha observando nos últimos anos para essa bacia. Então, o mês de março foi muito bom, né, muito próximo da média em termos de vazão. O mês de abril também foi muito bom. E agora, o mês de maio, nós estamos com 352 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 86% da MLT. Então, veja que são valores bem próximos à média, né, média histórica para essa bacia como um todo. No próximo slide, nós temos a previsão de precipitação na parte superior do gráfico e embaixo nós temos a previsão de vazão. Lembrando que agora, nesse período meio que de transição, o nosso modelo ele fica um pouco descompensado, né? Ele não consegue representar com tanta acurácia os valores de vazão. Então, a gente tem que interpretar a informação como um todo, o padrão que ele está nos dando, né? Nesse caso, o nosso modelo está mostrando um pequeno aumento de vazão nos próximos dias, mas é por causa do ajuste em relação aos dados observados. Então, a informação que eu posso dar para vocês, né, a tradução do que o modelo está nos dando é que nos próximos dias nós teremos uma estabilidade dos valores de vazão, tendendo ali de passar dos 300 mais ou menos que nós estamos observando, até 250 metros cúbicos por segundo nos próximos dias. No próximo slide, por favor,
nós temos os cenários de vazão para os próximos meses. Lembrando que esses cenários eles são construídos em termos de precipitação média climatológica e variações dessas precipitações acima ou abaixo da média. Então, nós temos vários cenários de vazão, né, ali está graficado do mês de junho até setembro. Então, o nosso modelo, ele também está com um pequeno probleminha ali em julho, né, ele está dando um acréscimo, né, de vazão ali em julho, nós ainda não conseguimos ajustar. Mas, de uma forma geral, nós podemos perceber que para os próximos meses, chuva na média não representa precipitação na média, vazão na média, desculpa. Então, chuva na média não significa vazão na média. Né? Esses valores ainda vão ficar um pouco descompassados para os próximos meses. O nosso modelo está nos indicando que, numa situação de precipitação na média histórica, nós teremos uma vazão em torno de 223 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 93% da MLT para esse período. Lembrando novamente que esse valor pode estar um pouco superestimado, né, por causa desse probleminha que a gente está tendo em julho. Essa era a nossa informação, né, nossa contribuição para a reunião de hoje. Nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Obrigado aí pela apresentação. Bom, alguém tem alguma pergunta específica? Nesse período, normalmente, não tem perguntas. Então, vamos passar para o ONS. ONS, vamos projetar a primeira apresentação sua. Ok, obrigado, Garcia. Bom, vamos começar a nossa apresentação de hoje com o acompanhamento das condições hidrológicas. Aí, o que a gente tem para destacar nessa primeira tabela, ali na parte central, o período chuvoso, de dezembro a abril, que começou em 2018 e se encerrou agora, para Três Marias, a gente teve o 11º pior período chuvoso em termos de vazões, para Incremental Sobradinho, o terceiro pior, e para Sobradinho Total, o quinto pior. E aí, fechamos maio, em Três Marias, com 74% da MLT, em 24º pior maio, Incremental Sobradinho, 54% da MLT, 12º pior maio, e Sobradinho Total, 60% da MLT, 15º pior maio. Próximo, por favor. E aí, explicando novamente como a gente procede com os cenários de afluências para as nossas previsões, que a gente traz aqui para a sala, para Três Marias, a gente utiliza o modelo Smart ONS, que é o modelo chuva-vazão. E aí, a primeira semana, o modelo é alimentado com a previsão de chuvas dos modelos GFS. E aí, a partir da segunda semana, até o final do período simulado, nós desmembramos em 3 cenários, com base na chuva histórica. E aí, o primeiro cenário é a média das previsões das afluências obtidas com a chuva dos anos de 2006 a 2018. O segundo cenário é a média das previsões obtidas com a chuva dos anos de 2013 a 2017. E o terceiro cenário, que é o nosso cenário crítico, é a previsão obtida com a chuva do ano de 2007, que é a pior chuva do histórico para essa janela simulada, né, até o final de novembro. Próximo, por favor. E aí, a representação gráfica dos nossos cenários simulados. A gente vê que a linha roxa ela representa o que foi observado desde janeiro desse ano. E agora, em junho, a gente tem um acoplamento com os cenários de previsão. A gente vê que a gente já está numa fase bem marcante de estiagem, com a recessão das vazões. Os 3 cenários eles andam juntos. Aí, até à medida que a gente se aproxima do final do período seco, já começa a haver a possibilidade de ocorrência de chuvas e os 3 cenários se desmentam. A linha vermelha é o nosso pior cenário, a linha amarela é a média de 5 anos e a linha verde representa a média de todos os anos. E aí, na tabela, no canto superior direito, a gente acompanha os valores. O pior cenário teria uma média até novembro de 142 metros cúbicos por segundo, que seria 45% da MLT. A média de 5 anos, um valor médio de 186 metros cúbicos por segundo, que seria 59% da MLT. E a média de todos os anos, valor médio de 207 metros cúbicos por segundo, que seria 66% da MLT, mostrando aí que, mesmo que tenhamos um cenário de chuvas médias, não teremos um cenário de vazões médias. Nós estamos aí com vazões bem abaixo do que a gente considera na normalidade, apesar da evolução das condições desde janeiro, quando a gente teve um mês muito ruim.
E aí, nesse gráfico, a gente vê o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco. A gente vê aí já no canto direito do gráfico todos os postos estão em recessão e essa é a tendência que vai se manter até o final da estiagem. Próximo, por favor. E aí também a descrição dos cenários simulados para Sobradinho. Também utilizamos o modelo SMAP ONS, acoplado com o modelo CEPIS, que é o modelo de propagação de vazões. Então, na primeira e na segunda semana, é a previsão de afluência, obtida com a previsão das chuvas dos modelos Zeta, GFS. Aí, depois, até o final do período simulado, também desmembramos em 3 cenários. Mais uma vez, o primeiro cenário, a média da chuva de todos os anos, 2006 a 2018. O segundo cenário, a média dos últimos 5 anos, as chuvas de 2014 a 2018. E o terceiro cenário, o cenário crítico, a previsão para a chuva do ano 2007, que é a pior chuva da história. Próximo, por favor. É a representação gráfica dos cenários. A gente vê que a linha roxa, mais uma vez, é o valor que veio sendo observado esse ano, acoplado com a linha azul, que é a propagação do modelo CEPIS, em conjunto com a previsão dos mapas. E aí, a partir da linha verde, são os 3 cenários. A gente vê que é uma estiagem bem marcante, que não há diferenciação entre os 3 cenários. E aí, mais uma vez, ali, chegando no final do período simulado, começa a haver o descolamento entre as 3 situações. A linha vermelha representando o pior cenário, a linha amarela a média dos 5 anos e a linha verde a média de todos os anos. E aí os valores médios nessa tabela no canto superior direito são valores próximos. A gente vê que o pior cenário, o valor médio de vazões de 415 metros cúbicos por segundo, representa 43% da MLT. A média dos últimos 5 anos, 472 metros cúbicos por segundo, seria 49% da MLT, e a média de todos os anos, valor médio de 497 metros cúbicos por segundo, seria 52% da MLT. Próximo, por favor. E aí agora vamos apresentar as premissas das defluências, como vem sendo praticado em 3 Marias. Nessa dúvida, estamos com valores de 398 metros cúbicos por segundo, valores esses que são informados hoje pela CEMIG, que normalmente são para atendimento ao projeto Jaíba, e aí com base no que foi combinado na última reunião, também agora para atender a navegação juntantes de 3 Marias. Então, hoje estamos praticando a defluência de 350 metros cúbicos por segundo e temos a previsão de, a partir do dia 10 de junho, começar a praticar 400 metros cúbicos por segundo. No caso de Sobradinho, as vazões são programadas para atender todos os positivos e a evaporação da água no trecho até Xingó. Em Xingó é mantida com base nos níveis de armazenamento base de Sobradinho, são mantidos os valores constantes de 800 metros cúbicos por segundo, desde hoje até o final do período simulado, que é 30 de novembro. Lembrando que esse valor... Rafael, só um momento. Vê se tu consegue melhorar um pouco o som ou se aproxima. É porque está o som muito ruim. Vai chegar 90 por causa da na seca, mas quase chegou em 90, né? Joaquim, parece que tem alguém com o microfone aberto e pode estar concorrendo com o que a gente está falando. Não, eu já fechei já. E agora, vocês continuam me escutando bem ou não? Tá. Melhora, mas vai, vamos para frente. Eu posso falar um pouco mais alto. Bom, como eu venho dizendo, Xingó, nós mantemos na simulação as vazões constantes, 800 metros por segundo, só ressaltando que diariamente, quando é necessário, na operação são elevados esses valores para poder atendimento aos sistemas, devido à queda da geração eólica ou qualquer outro fator que faça necessário esse aumento das defluências de Xingó. Próximo, por favor. E aí, são os resultados da simulação para 3 Marias, com esse valor médio de 398 metros cúbicos por segundo até o final do período simulado. Aí eu destaco que há um pequeno erro no início da trajetória de armazenamento, esse valor de 83,2, na verdade é 83,02. A gente vai efetuar uma correção e depois reencaminha essa apresentação para todo mundo. Mas nós partimos desse valor de 83,02, e aí os 3 cenários eles caminham muito próximos um do outro, até que chega no final do período,
no pior dos casos, com 54,5% de armazenamento, no cenário intermediário, com 59% de armazenamento, e, na média de todos os anos, com 61,2% de armazenamento. E esses valores já consideram, né, essa nova programação de decorrência de Três Marias, em relação ao que a gente apresentou na última reunião, e as 3 trajetórias de armazenamento acima da trajetória da curva de segurança de 500 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. É o resultado das simulações para Sobradinho. Eu já destaco que houve uma melhora notável em relação ao que nós apresentamos em termos de armazenamento ao final do período simulado em relação à última reunião, em parte por conta das condições hidrológicas verificadas que foram melhores do que as que vinham sendo previstas para Sobradinho e também pela contribuição do aumento das decorrências de Três Marias. De forma que, quando nós começamos, lá em fevereiro, a apresentar as perspectivas para o final do ano, a gente estava girando em torno da casa dos 20%. Hoje, no caso do pior cenário, a gente está prevendo aí um armazenamento de 29,1% de armazenamento, no cenário intermediário com 32,2% de armazenamento e a média de todos os anos com 33,5% de armazenamento. Próximo, por favor. E aí a trajetória para o reservatório equivalente de São Francisco, mantendo as mesmas premissas de defluência já comentadas anteriormente, e aí os valores ao final do período simulado, no pior caso, 37% de armazenamento, cenário intermediário com 41% de armazenamento, e na média de todos os anos, com 42% de armazenamento, valores esses já superiores aos que foram observados no ano passado. Bom, com relação à parte das perspectivas hidráulicas, essas são as informações de hoje. Eu passo agora a palavra para a Luana, para ela continuar a nossa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, né? A reunião hoje tem uma partezinha, né, que foi solicitada na reunião anterior, mostrando um pouco do atendimento energético, né, do Subsistema Nordeste nos últimos meses, né? Esse gráfico aí, ele mostra a evolução, né, da distribuição, na verdade, né, lá em cima, a carga, né, do Subsistema Nordeste e como essa carga foi atendida. O azul, no período de 2009 até agora, né, maio de 2019. Esse azul representa a geração hidráulica. O vermelho, a geração solar, que a gente vê uma intensificação a partir de julho, né, de 2017. Esse laranja, a geração térmica, o verde, a geração eólica, e o cinza, o intercâmbio, né, a importação, a exportação que é praticada. E aí destacar nesse gráfico, né, aqui a partir de 2013, nós podemos observar como a geração hidráulica ela teve uma redução substancial. Então, quer dizer, com o início da crise hídrica, que a gente, em torno de 2013, a gente teve uma geração hidráulica, né, para atendimento da carga do Subsistema Nordeste bastante reduzida. No ano de 2014, nós podemos ver como a geração térmica ela foi utilizada né, essa geração térmica foi utilizada para fazer esse atendimento à carga. Já em 2015, nós podemos observar o aumento da geração eólica, e como ela foi importante, né? Então, quer dizer, houve uma substituição. A geração térmica foi bastante reduzida e a geração eólica, né, foi cada vez mais se expandindo. Tá? Destacamos também nesse período de julho a setembro de 2018, a gente vê ali um pontinho cinza saindo da carga, significa que o Subsistema Nordeste exportou energia, são os momentos em que nós temos os maiores fatores de capacidade, né, no caso, ao aumento, né, da geração eólica, um aumento substancial da geração eólica. Então, nesse período de julho a setembro de 2018, o Nordeste, como eu falei, exportou, assim como de agosto a outubro de 2017.
Então, esperamos que aconteça o mesmo agora, nesse ano de 2019. Né? Então, daqui a pouco a gente começa a aumentar o fator de capacidade, começa a ter uma geração eólica bem maior e isso possibilita, em alguns momentos, a exportação do subsistema Nordeste para outras regiões. Próximo, por favor. Esse slide mostra, dando um zoom agora no ano de 2019, né, em termos mensais, como se comportou, né, essa distribuição, esse atendimento à carga do subsistema Nordeste, né, como eu falei, para esse ano 2019. Em termos médios, então, a geração hidráulica ela foi responsável por 21% do atendimento da carga, a geração solar 3%, a geração eólica foi o maior percentual, 32%, a geração térmica 18% e intercâmbio, né, importação / exportação, né, no caso, importação, 26% foi a responsabilidade, né, a distribuição para atendimento da carga do subsistema Nordeste nesse primeiro semestre. E aí destaco que a tendência de maiores crescimento na geração eólica nesse segundo semestre, como nós veremos em outras figuras para frente, né? Então, normalmente o primeiro semestre tem menores fatores de capacidade, menores que no segundo semestre é os que nós alcançamos, né, setembro, outubro, os maiores fatores de capacidade. Então, essa tendência, né, que nós temos aí de 32% na atendimento à carga, a tendência é que isso aumente no segundo semestre. O próximo, por favor. Nós podemos observar aí a geração eólica em termos mensal e diária de junho do ano passado até maio, né? Na verdade até quinta-feira, né? Antes do fechamento, né, desse final de semana aí não está incluso nessa média mensal, mas praticamente não muda, né, as informações. Então, em termos mensais, a gente pode observar aí a importância de outras fontes para complementariedade, né, na geração eólica. Por exemplo, no mês de novembro de 2018, a geração eólica média mensal foi 5.749. Tá? Mas, em um dia, ela estava com 1.333 e 3 dias depois, ela estava com 6.968. Tá? Isso porque eu também não coloquei esses pontinhos aí, são informações diárias. Se a gente fosse discretizar no meio e meia hora, teria uma variabilidade maior ainda. Eu não estou vendo mais a apresentação. Porque a Codevasf está mexendo aí, por favor, Codevasf, não coloque a apresentação, tá? Então, né, em termos mensais, a gente vê que no mês de novembro, como eu falei, 5.749, mas em 3, 4 dias ela variou de 1.333 para 6.968. Então, a importância de ter outras fontes, né, de geração para suprir nesses momentos em que a força dos ventos ela reduz, né, e aumenta sem o controle, lógico, né, do homem. Tá? Então, é importante que a gente disponha, né, de outras fontes para fazer esse atendimento. Destacar aí também no mês de setembro de 2018 um fator de capacidade, né, em torno de 67%, quer dizer, tudo que ele poderia gerar, a relação entre o que poderia ser gerado e o que ele realmente gerou. Então, nesse mês de setembro, nós podemos ver agosto, setembro, outubro, né, em torno de um fator de capacidade extremamente alto, né, uns fatores, acredito que seja o maior fator de capacidade do mundo, né, o subsistema Nordeste, o Brasil, de uma forma geral, ele tem essa maravilha, né, que é a disponibilidade muito grande da força dos ventos. Então, em agosto, 75% de tudo que poderia ser gerado, ele foi gerado. Em setembro, 77%. Contudo, nesse primeiro semestre, a força dos ventos diminui bastante e nós só geramos, no mês de março de 2019, 25% de tudo que poderíamos gerar. Tá? Próximo, por favor. Esse slide aí mostra só uma comparação, né, entre 10 dias, por exemplo, do dia 17 até o dia 27, do mês de março e do mês de maio, só para a gente ter uma noção de como é essa variabilidade da geração eólica. Por exemplo, no dia 22 de março, nós estávamos com a geração média no subsistema Nordeste, destacando, de 733 megawatts médios. No dia 27 de maio,
né? Quer dizer, 2 meses e 5 dias depois, nós estávamos com 5.577 megawatts médios, né? Então, é só para a gente ter uma noção que a geração eólica é extremamente importante no sistema Nordeste, mas nós temos que aprender a conviver com ela, com a sua variabilidade, né? Então, imprescindível, mas temos que dispor, como eu falei, de outros recursos, né, para atendimento da carga do sistema Nordeste. O próximo, por favor. Essa figurinha aí mostra já um comportamento, até agora a gente tem apresentado mensal, diário, e essa figurinha mostra um comportamento de um dia, né, um minuto a minuto, como a gente fala aí, tá? No dia 23 de março de 2019. Nesse gráfico, nós podemos observar, né, que a potência instalada da geração eólica, sendo 10.800 megawatts, né, naquele momento, ele gerou, em alguns momentos, 200 megawatts. Tá? Então, quer dizer, uma geração extremamente baixa para tudo que ele poderia produzir. A geração solar, nesse momento, que aí está 1.809, essa é a potência instalada de todo o Brasil, no caso, o Nordeste e o Sudeste junto, considerando apenas o Nordeste, seria 1.200 megawatts. Tá? Então, a geração solar, tendo uma disponibilidade de geração 6 vezes menor, ela, em alguns momentos, ela superou a geração eólica. Tá? Então, nesse dia 23 de março, mesmo a geração solar, tendo uma capacidade de geração, né, potência instalada, 6 vezes menor do que a eólica, mas ela superou essa geração em alguns momentos, porque a geração eólica realmente estava extremamente baixa. O próximo, por favor. E aí, como é que fica, né, quando a geração eólica está extremamente baixa? Como é que nós fazemos para fazer o atendimento da carga do Subsistema Nordeste? E aí é um exemplo do dia 22 de março de 2019, né, agora há pouco. E aí vemos que a geração hidráulica, nesse dia, estava com a geração eólica extremamente baixa, ela foi responsável por apenas 6% do atendimento da carga. A geração solar, em torno dos 2%, 3%, nesse dia, no caso, 2%. A geração hidráulica foi responsável por 18% do atendimento da carga nesse dia. É uma curva de carga típica, né? Nós podemos ver isso aí, é o hora a hora de um dia típico do Subsistema Nordeste. A geração térmica, nesse dia, foi responsável por 35% do atendimento da carga. O intercâmbio, 39%. Então, quer dizer, nesse momento em que nós estávamos com a geração eólica extremamente baixa, o intercâmbio, né, nós tivemos que receber, né, energia de outros subsistemas para conseguir atender a nossa carga. Então, o intercâmbio foi responsável por 39% do atendimento da carga. Próximo, por favor. Uma semana depois, o que aconteceu? A geração eólica aumentou bastante. E aí, o que antes nós tínhamos 6%, né, como responsabilidade da geração eólica para atendimento da carga, nesse dia aí, uma semana depois, comparando o dia 22 e o dia 29 de março, nós passamos a ter 43%. Tá? A geração hidráulica, 24%, a geração solar praticamente não alterou, 3%. A geração térmica, 18%, e o intercâmbio líquido, que antes tinha sido 39%, né, em termos médios diários, ele só foi responsável por 12% do atendimento da carga. Então, quer dizer, existe um manejo aí nesse momento, né? Então, normalmente a geração térmica, o intercâmbio, são as fontes que a gente utiliza para fazer o atendimento da carga quando a geração eólica ela tem essa baixa, né? Então, só destacando do dia 22 para o 29, a geração eólica, que foi responsável no dia 22 por 6% do atendimento da carga, no dia 29 ela passou a ser 43%. Por último, por favor, esse último slide aí, ele mostra o que existe, né, a natureza perfeita, né, a questão da complementariedade que existente, né, já tão falada, né, entre a energia natural afluente, né, quer dizer, o que chega de energia nos subsistemas não quer dizer que é o que gerou, né, tá? Só gerando, só compreendendo, a gente utiliza para calcular a energia natural afluente, a vazão, a vazão natural aos reservatórios, tá? Não é a geração verificada, essa é a geração, é o potencial, vamos falar assim, tá? Então, em termos médios do ano de 2016, 2017 e 2018, a gente vê essa curva azul, né? Então, quer dizer, no período 1 de janeiro, fevereiro, atinge os maiores valores, e aí depois tem uma recessão partindo para o período seco, né? Que é o que nós nos encontramos agora. Nesse momento, né, nós podemos observar que quando a geração hidráulica, né, tem o maior potencial de geração, né, em termos naturais,
são os momentos em que nós temos os menores fatores de capacidade da geração eólica, que é o vermelho, tá? Isso subsistema Nordeste. Então, no período seco, em que a geração ainda, né, baixa bastante, é o momento em que nós temos os maiores fatores de capacidade na geração eólica, os meses de setembro e outubro, né? Só mostrando de uma forma com os dados verificados, 2016, 2017, 2018, e a curva mais cheia, né, a média deles, a complementariedade que existe entre a energia natural afluente, né, subsistema Nordeste, e o fator de capacidade da geração eólica também do subsistema Nordeste. E esse foi meu último slide. No próximo, por favor, Cida agora, desculpa, Maria Aparecida, continua com a apresentação, olhando mais a parte da expansão. Obrigada. Bom, senhores, bom dia a todos. A ideia dessa apresentação, como a Luana já enunciou, é mostrar aí qual é a perspectiva, né, da expansão da oferta para os próximos 5 anos. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone não está muito legal, mas a gente está conseguindo entender. Vai. Vou falar um pouco mais alto, Jorge. Então, a ideia é mostrar aí a perspectiva, né, da expansão para os próximos 5 anos, que é o nosso horizonte aí de análise do médio prazo. Então, no próximo slide, só contextualizando, né, a gente trabalha com um conjunto de oferta, né, a composição da nossa oferta, ela é composta, né, a nossa oferta é composta por 25 leilões de energia nova, 3 leilões estruturantes, que é Belo Monte, Madeira e Tocantins, né? 3 de fontes alternativas e 9 leilões de energia de reserva. Além disso, a gente tem usinas que não participam de leilão, né, que são acompanhadas pelos DMSE, que são usinas, as PCHs, algumas PCHs, biomassas, eólicas e fotovoltaicas, e ainda a nuclear, da Angra 3, que também não é participante de leilão, mas que no momento não compõe a nossa oferta por estar fora, não tem ainda uma data de previsibilidade dessa usina, dessas obras estarem concluídas. Tá? Esse conjunto de oferta ele é monitorado mensalmente, né, numa reunião... Oi, Aparecida. Se você falar um pouquinho mais afastado e falar um pouco mais baixo, talvez a qualidade fique melhor. Você quer que eu me afaste do microfone e fale mais baixo, é isso? Um pouquinho mais baixo, isso. Bom, como eu estava dizendo, o acompanhamento dessa oferta, desse cronograma para os estudos de médio prazo, é feito mensalmente através de uma reunião coordenada pelo Ministério, que é a reunião do DMSE Geração, e a última aconteceu no último dia 23 de maio, onde participam o INS, EPE, ANEEL, PCE e Ministério, fazendo a coordenação. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é um slide informativo, onde a gente tem aí o histórico, a cronologia de todos os leilões que aconteceram desde 2005 até o último leilão, que foi o 28º ELEM, que foi lá, menos 6, acontecido em 2018. E aí a gente separa por fonte, né, o montante, o total do leilão, que foi a entrega, e por fonte, quantas usinas, biomassas, PCHs, enfim, como é que foi a composição de cada um desses leilões. E na última coluna, aqui à direita, a gente tem o ano de entrega dessas fontes, né, dessa oferta. Pode passar. Nesse slide a gente traz um resumo, né, mostrando aí a composição da nossa matriz, então o fechamento que a gente teve em 2018, né, para cada tipo de fonte, né, hidráulica, com uma participação ainda bastante significativa, que é a nossa maior fonte, né, de composição da nossa matriz, ainda permanecemos aí com a fonte hidráulica, muito embora ela tenha uma redução aí para os próximos 5 anos de sua participação na nossa matriz, saindo de em torno de 68% para 64%, e discretizando para cada tipo de fonte, destacando, né, o crescimento aí da eólica, né, de 14.305 megawatts em 2018 para 17.280 para 2023, né, já é um comportamento aí ao longo desses últimos anos, né, desse aumento que a gente vai mostrar também mais à frente, né, como é que esse histórico do crescimento dessa fonte. E a solar também aí aumentando sua participação, né, de 1.780 para 3.600, né, passando de 1%
da composição da matriz para 2%. É uma observação que a gente sempre traz com relação à hidráulica, né, que na verdade, esse crescimento de 5.300 da fonte hidráulica, ele é composto aí por usinas sem reservatório, na sua grande maioria, né, corresponde a 93% de usinas sem reservatório, né, diminuindo aí o grau de regularização do nosso sistema. E somente 7%, 402 megawatts, que são usinas com reservatório. Essa matriz, ela mostra a evolução do SIM e depois a gente traz um detalhamento aí para a região Nordeste. Podemos passar para o próximo. Bom, agora, como eu disse, né, falando do Nordeste, a gente traz aí por ano, né, desse horizonte, então de dezembro de 2018 a dezembro de 2023, como é que é a composição da matriz da região Nordeste. E aí a gente vê, né, mais uma vez, o destaque para a eólica e solar, né, que saem aí em dezembro de 2018, saindo de 12 mil megawatts para algo em torno de 15 mil em 2023. É uma participação hoje que seria 38% da matriz, passando para quase 40% em 2023. E a solar, que no final de dezembro de 2018 seria uns 1.200 megawatts, 4% aproximadamente da matriz, e chegando aí a perspectiva em 2023 em algo em torno de 2.500 megawatts, quase 7% da nossa matriz. Essa é a matriz da região Nordeste. Podemos passar. Aí, da mesma forma, né, é uma forma gráfica de mostrar aquela matriz que estava em tabela anteriormente. Então, a gente mostra aí a participação das fontes, né, o destaque de novo para solar e eólica, como eu já tinha colocado no slide anterior. Podemos passar. E a gente trouxe aqui, eu não sei se está muito nítido, para nós está muito ruim a projeção, mas aqui é só um detalhamento do que a gente tem no caso de todo o SIM da fonte fotovoltaica, né, a disposição, né, como é que está distribuída essa fonte, esse tipo de fonte no nosso país, no Brasil, né, por estado, e o valor de megawatts instalado, a capacidade instalada em cada estado. Então, a gente vê aí um destaque para a região Nordeste, né, onde tem a grande maioria dessa fonte. Podemos passar para o próximo. Aqui falando de eólica, da mesma forma o destaque para a região Nordeste, onde há uma grande concentração da fonte eólica. Passamos aí para o próximo slide, ainda, né, mostrando a composição da matriz, agora falando em energia, né, não mais falando em capacidade instalada, mas de disponibilidade. Então, a gente mostra aqui uma foto de maio de 2019, como é que era a composição da nossa matriz, agora falando de todas as usinas que a gente chama de usinas não simuladas, ou seja, seriam as eólicas, a fotovoltaica, a biomassa e a PCH. Esse termo não simulado é que a gente não, o modelo de otimização, ele não simula essas fontes. O valor dessas fontes de energia, ele é colocado, é compulsório para o modelo no horizonte dos 5 anos, tá? Então, a gente tem aqui, né, que a gente chama aqui uma pista para cada subsistema, vamos focar aqui na região Nordeste, onde a gente vê que a eólica, em maio de 2019, tinha uma composição de em torno de 5 mil megawatts médios da região, num total de 5.700 dessas fontes não simuladas, correspondendo a 52%, na verdade, de todas essas fontes não simuladas, corresponde a 52% da carga do Nordeste. Ou seja, um fator aí de participação dessas fontes no atendimento ao Nordeste bastante significativo, mais de 50% da carga do Nordeste atendida por esse tipo de fonte. Essas fontes aí que são intermitentes, como a própria Luana mostrou. No próximo slide, a gente traz aí a projeção dos próximos anos, então trazemos aí já a média do ano de 2020 e 2023, né, para a gente poder comparar o valor médio, né, dos 12 meses que compõem o ano. Então, de novo, para a região Nordeste, aquela participação em maio de 2019, que era em torno de 52%, essas fontes agora, a projeção para 2020 é que elas tenham 56% da participação no atendimento da nossa carga do Nordeste, e para 2023 mantendo-se aí essa mesma participação. Tá? Eu acho que nesse slide é isso que a gente tem a destacar, podemos passar para o próximo. Aqui a gente traz a evolução da fonte eólica, né, desde janeiro de 2023 para cada subsistema
sistema. Então, vejam aí a linha verde, que é a região Nordeste, né? O grande crescimento aconteceu aí entre no ano de 2014, né, até 2018, né? A gente ainda tem uma derivada bastante significativa, um crescimento bastante elevado nesse intervalo. Agora, em 2018 até 2023, já se apresenta em patamar menos, né, um crescimento mais brando desse tipo de fonte. Mostrando aí que 87% da capacidade eólica de todo o sistema está concentrada na região Nordeste. No próximo slide, a gente traz aí o fator de capacidade versus a geração eólica. Então, as barras são a geração eólica verificada em megawatt médio, né, energia aí desde 2017, do ano de 17, 18 e 19, descrecionada por meses. E o fator de capacidade, que a Luana já destacou, né, onde a gente tem aí os maiores valores acontecendo aí agora no segundo semestre, com mais ênfase aí de agosto até novembro. Passando para o próximo, agora falando de fotovoltaica, mais uma vez é o destaque para a região Nordeste, a linha verde, né, com crescimento aí também bastante significativo desse tipo de fonte, onde do total do SIM, a gente tem 70% dessa fonte também localizada aí na região Nordeste. No próximo slide, acabamos. Era isso que a gente teria a colocar, estamos à disposição para as dúvidas. Ok. Muito obrigado pelas 3 apresentações. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar inicialmente quem tem alguma pergunta com relação à primeira parte, que é a parte que nós tradicionalmente fazemos da operação do sistema. Se vocês notarem, os valores de Sobradinho agora na perspectiva futura, eles foram majorados, né? Então, há uma perspectiva real de nós ficarmos próximos até de 30% ao final do período seco. Enquanto Três Marias no entorno de 60%. Então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte da apresentação? E da Corevar, você está ouvindo a gente? Sim, a gente passou o tempo todo ouvindo vocês, mas continue. Não, é porque a gente não estava tendo retorno, senhor aí. Pode falar. Nós não estávamos tendo retorno, não estava ouvindo o que estava falando aí. Agora nós conseguimos fazer uma ligação. Tá, mas tem alguma pergunta, não? Vou ver com o pessoal aqui. Tá, então vou passar para a gente. Tudo bem, Joaquim, mais, tá? Não tem não. Tem não, ok. Então, Semig, tem alguma consideração inicial sobre essa primeira parte da apresentação, que foi a parte de operação em si? Semig, alguma complementação? Joaquim, eu tenho sim algumas informações a respeito da política que está sendo feita em Três Marias. Né? O INS até colocou aí o valor agora de defluência de 350 metros cúbicos por segundo, com a previsão de aumentar para 400 metros cúbicos por segundo dia 10 de junho. Só queria pontuar que isso está sendo feito um aumento gradativo da vazão defluente de Três Marias, mediante o acordo aí, as conversas que a gente está efetuando com a Marinha constantemente. Né? A questão do Jaíba já está atendida para esses cenários aqui, então agora a gente está fazendo um acréscimo, nós fizemos de forma escalonada, então nós aumentamos daquele valor de 150 que a gente estava na nossa última reunião. No dia 8 de maio nós aumentamos para 200, depois dia 20 de maio para 250, 27 de maio para 300 e agora dia 1º para 350. Então, assim, isso aí nós estamos em contato com a Marinha constantemente, eles estão verificando ali a variação do nível do rio nos pontos de travessia de balsa, nos pontos de navegação que eles consideram importante. Então, a gente aumenta, eles acompanham, e tal. Eu não sei se a gente pararia em 400, talvez a gente tenha que aumentar mais um pouco ainda, porque algumas travessias a Marinha ainda não conseguiu equacionar. Mas, independente desses cenários que o INS está simulando, que são cenários mais pessimistas, vamos dizer assim, a gente simulou um nosso interno aqui, só para a gente poder acompanhar dentro da rodada de previsão do modelo da SMWF, para ver assim, se não aconteceu cenários piores, que o modelo enxerga como provável, como é que se comportaria o reservatório. Então, seja conforme for, mesmo pelos números pessimistas aí de armazenamento que o INS mostrou, o armazenamento de Três Marias ao final do ano é um valor confortável.
né? Então, ou seja, tudo indica que a gente pode continuar com esse entendimento aí de atender, buscar o atendimento do outro uso, né, que é o uso de navegação, considerando que o Jaíba já está atendido. Ok? Seria isso. Ok. Fica só atento, se baixar de 50% na projeção no final, aí a gente volta a discutir esse assunto, tá? Perfeito, Joaquim, combinado. Ok. Chefe, alguma consideração adicional? Oi, Joaquim, bom dia a todos. Só uma observação com relação, como você já chamou a atenção, para o armazenamento de Sobradinho, né? Que a gente verifica, em média, um aumento em torno de 10% em relação às perspectivas da última reunião. O mínimo passou de 20 para 29 e o valor médio de 22 para aproximadamente 32. Então, é uma coisa que a gente vai precisar ficar acompanhando para a gente ver se realmente vai corresponder a essa expectativa. E com relação à defluência do reservatório de Sobradinho, a gente estava praticando até a sexta-feira o valor de 1.000, por conta do reservatório de Itaparica. Só que a gente observou uma diminuição das perdas no trecho Sobradinho e Itaparica, possibilitou a redução da defluência para 950. A gente vai ficar acompanhando junto ao ONS para ver se é possível ainda mais reduzir esse valor para 900, mas isso aí a gente vai acompanhar ao longo da semana e para fazer os ajustes necessários, para a gente poder poupar essa água lá em Sobradinho. Ok, entendido que é simplesmente uma antecipação de passagem, né? Quer dizer, se você sobe muito Itaparica, você tem condição de reduzir. Então, é só um ajuste fino que vocês estão fazendo, né? Isso. Ok. Minas Gerais, alguma consideração inicial? Não, Joaquim, no momento não. Ok, obrigado. Bahia, alguma consideração? Sem considerações, tá? Por enquanto, Joaquim. Ok, obrigado. Sergipe? Sem consideração. Não. Por enquanto, não. Ok, obrigado. Alagoas? Por enquanto, não. Obrigado. E o comitê? Comitê da Bacia? Bom, então eu pergunto se os demais participantes têm alguma manifestação nesse momento. Não. Então, sim, por favor. É o seguinte, eu gostaria de, mais para reflexão aí nossa, nesses nossos trabalhos, com essa preocupação que nós temos com a bacia, com essas reuniões, a gente só vê realmente uma grande preocupação com o impacto elétrico. E a gente não vê assim, uma preocupação, né, de o que é que isso está acarretando de positivo ou negativamente com relação ao agronegócio. Quando a redução, com o impacto que ocorre, o quanto. É uma reflexão que a gente deveria colocar esses números para verificar realmente esses esforços que fazendo em termos de operar o nosso rio, né, também de verificar esses impactos socioeconômicos. Eu acho que a Codevas poderia capitanear isso aí e mostrar números, né, com esse tipo de operações que nós estamos fazendo, o que está acarretando. É mais, eu estou colocando isso aí mais para uma reflexão e não para uma contestação, ok? Ok. Aí eu faço logo uma pergunta para todos. Qual o projeto de irrigação que está tendo prejudicado nesse momento? Porque, na verdade, o setor elétrico, a gente está restringindo ele, né? Então, a gente tem realmente um usuário em restrição hoje, que é o setor elétrico, em função das novas realidades do Rio São Francisco. Então, a pergunta agora para os projetos de irrigação, começando por Jaíba. Jaíba, como está a operação de vocês? Joaquim, bom dia. A operação está normal, a nossa cota está sendo atendida, estamos sempre mantendo contato, informando a CEMIG, até o momento está dentro da normalidade. Ok, obrigado. Projeto Nilo Coelho. Joaquim, operação sem nenhuma restrição até agora. Ok. Projeto Tourão. Bom, Tourão está na tela, mas não está. Codevas. Joaquim, você falar dos demais projetos.
Não tem nenhuma reclamação, não. Por hora está tudo sob controle. Ok. Bom, é só para a gente saber quem está sendo prejudicado, para a gente especificamente tentar, porque a gente já foi para um nível 3. Então, a gente saiu setor elétrico, irrigação, agora a gente já está tentando resolver a questão das travessias do São Francisco na parte de Três Marias para o Lago de Sobradinho. Então, para a gente ficar bem claro que, que a gente está progressivamente avançando em resolver questões históricas até, né? Nem desses anos, né? Então, Joaquim, bom dia. Joaquim, em todos os setores, o que nós não estamos vendo ainda é a navegação de longo curso, que essa está parada desde 2014. A última viagem que nós conseguimos fazer de Juazeiro Petrolina até Ibotirama foi em maio de 2014. Isso a gente vai ter que começar a pensar nisso também. Lógico que não é somente essas tratativas que nós estamos tendo agora, nós precisamos também de dragagem, não é nem dragagem, é remoção da areia do leito do rio. Inclusive a Aspra, salvo engano, faz parte desse grupo também, não tem se manifestado. Então, de todo o sistema, a navegação de longo curso está bem prejudicada. Então, eu acho que a partir de agora a gente começa a pensar nisso também. Obrigado. Ok, mas a gente tinha uma dificuldade adicional, qual é a dificuldade adicional? Que a gente, nas regras que nós estabelecemos sempre, a travessia entre Petrolina e Juazeiro, que nós sempre programamos, aí a chefe sabe disso e pode explicar, a travessia aumentando vazão, inclusive, para que nenhum barco fique com problema no trecho Sobradinho-Juazeiro. Agora, o que você está falando é uma coisa mais consistente, que é uma travessia que vem de Morpará, e antigamente se falava até de Pirapora. Então, essa aí tem que ser estudada aí, não é aqui simplesmente secando os reservatórios que nós vamos conseguir viabilizá-las, porque as vazões ali já são de uma natureza tal que, vamos dizer, começa a conflitar. Então, eu acho que você tem razão, tem que haver um projeto em si e ver da viabilidade de se praticar, tá certo? Agora, enquanto não tiver um projeto, uma discussão mais ampliada, não vai ser simplesmente abrindo vazão e dizendo assim, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos botar muita água no rio e ver se a navegação vai existir. E depois seca o reservatório e diz, agora temos que baixar, e quando aquelas pessoas se movimentaram economicamente para fazer o projeto, ficarem frustradas de novo. Então, é fazer um projeto muito consciente. Por isso que a agência defende que a navegação tem que ter outorga, tá certo? Para estudar esse assunto com profundidade. Mas de forma alguma eu falei em esvaziar reservatório. Até ao contrário, existe resolução para isso, de quando necessidade. Eu falo, se for o caso, até navegar no lago, a montante, tá? A montante lá de Sobradinho, não só na parte de baixo, deixa essa parte aqui de baixo parada, sem problema nenhum. A hora que nós precisamos juntos, também com os órgãos competentes, como o IBAMA e etc., que a gente tenha as autorizações para que se possa fazer remoção, como foi feito até 2010, 2011, em pequeno, que a última grande obra mesmo foi feita em 2001. Depois de lá para cá, esqueceu-se a navegação. Tanto é que a companhia... Não, só estou dizendo só que esse ambiente aqui, vamos dizer, quando a gente discute a operação do dia a dia, ele não consegue trazer a operação estruturada com licenciamentos, órgãos ambientais, DENIT, programa de vamos dizer, desassoreamento ou remoção, como você falou. Então, aqui, se chegar a uma questão mais estruturada, claro que nós vamos avaliar, tá certo? Mas o que eu disse para você é que a posição da agência nesse assunto é que, para dar garantia de navegação, é preciso que, como todos os usuários, um aquicultor que está presente no São Francisco precisa de uma outorga. Então, alguém para navegar que vai exigir cotas, vai exigir níveis, escalados, tudo mais, também precisaria para isso se adequar aos usos múltiplos, né? Então, essa é a questão que a gente tem colocado com muita propriedade e todos os órgãos de controle também entendem isso, que a navegação precisava, de alguma maneira, ter uma regulação um pouco mais complexa para possibilitar
a sua sustentabilidade. Mas o MME... Só me manifestei, Joaquim, só para terminar, só manifestei que você pediu qual dos membros que tinha alguma posição. Não, claro, não, você está no seu direito. É muito bem regulamentado, sim. Nós somos regulamentados pela Marinha do Brasil, nós somos regulamentados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Isso tem, a outorga tem. Tá? Então, até agora, ninguém se manifestou porque realmente via-se que não tinha condições nenhuma de navegação no Rio São Francisco. E estão começando a aparecer novamente. Isso vai ser colocado Mas só para entender, a outorga que eu falo não é a outorga desses órgãos, é a outorga da Agência Nacional de Água para navegar. É isso que eu estou dizendo. É que está em discussão e até agora não houve esse pedido de outorga para navegação em outros trechos, inclusive na hidrovia Tietê-Paraná e outras hidrovias também, do Madeira, tudo. Nós defendemos que tenha uma outorga para que nós possamos assumir compromissos, né? Mas o MME quer falar. Joaquim, ficou bem claro aí na apresentação do ONS que a fonte eólica ela tem uma característica diferente e a gente precisa ficar fazendo algumas compensações. Deixa eu te dizer, vamos encerrar então a primeira parte, aí a gente entra para a parte 2. Você tem, sobre essa primeira parte, tem alguma coisa? Da operação em si? Na verdade, tem a ver com a operação. Então, pronto, Fábio. O meu ponto tem a ver com a operação. O ponto é o seguinte, com essa característica do eólica que foi apresentado, a gente precisa fazer fechamento de carga utilizando hoje em dia tanto intercâmbio quanto fonte térmica. À medida que a gente consiga fazer a recuperação dos reservatórios, a nossa ideia é começar a utilizar o reservatório hídrico como um amortecedor para essas variações. Então, dessa forma, nós estamos totalmente interessados na recuperação dos reservatórios, mas a nossa expectativa é de utilizar o Rio São Francisco para poder fazer a amortização na operação. Ok? Ok. Você tocou bem no ponto. Quer dizer, a partir de uma recuperação maior, é possível, então, ter alguma flexibilidade para poder, vamos dizer, olhar a questão de fechamento de carga, de ponta, esse tipo de coisa. O problema que nós estamos vivendo hoje, e aí o ONS pode complementar, é que, por exemplo, a curva de segurança do sistema, hoje nós estamos abaixo da curva de segurança de 800. Vamos cruzar. A apresentação do ONS diz que lá para agosto nós cruzamos a curva de segurança e ficamos acima dela, por isso que nós estamos com essa política constante de 800. Mas então não estamos numa folga que permita essa flexibilidade no momento, tá certo? Mas você falou bem, claro que esse é um assunto que vai voltar aqui, até pela potência que está instalada em Xingó, que é onde normalmente fechava a carga, tá? Alguém mais gostaria de comentar? A Marinha, por favor, com uma complementação da Sim, professor. A informação da CEMIG, por favor. Bom dia a todos, novamente. Nós temos trabalhado diretamente, pessoalmente, juntos com o Ivan Carneiro aí da CEMIG, e à medida que tentamos resolver essa questão das travessias transversais lá da região do Médio São Francisco. Temos contato com a associação lá, temos contato com a Capitania dos Portos, há uma fiscalização diária do nível do rio pelo pessoal da Marinha lá, nosso, e nós estamos vindo satisfeitos com o trabalho que a CEMIG está implementando. É um aumento gradual de 50 em 50 metros cúbicos por segundo, significa no nível do rio cerca de 9 centímetros, e já tivemos 3 aumentos, agora foi para o 4º, agora dia 1º de junho, então nós devemos estar, a partir de amanhã ou depois da manhã, já tem o reflexo desse último aumento lá em Pirapora, que é onde nós estamos concentrando nossas investigações. Devemos ter 40 centímetros, ainda é pouco, há uma perspectiva de para 400 metros, dia 10 de junho, que é de semana que vem. Eu acredito que a partir desse número de 400, a gente já está conseguindo fazer com que aquelas balsas de travessia não tenham que fazer grandes trajetos desviando dos bancos. Acredito que 400, mais tardar, nós resolvemos isso com 400, 450 metros cúbicos, nós teremos satisfatoriamente a volta da navegação ali, naquele trecho do Médio São Francisco. Essa é a minha informação e nós estamos acompanhando e agradecendo até esse enfoque para o nível 3 de implementar em função das chuvas que têm ocorrido. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ok, obrigado, Marinha.
Alguém mais gostaria de comentar essa parte da reunião? Bom, então fechamos essa parte inicial e vamos para a segunda parte, que foram as duas apresentações, uma sobre eólica. Joaquim, por favor. Você quer falar aí com o pessoal da Marinha? Sim, por favor. Pessoal da Marinha aí. Comandante, o senhor falou que a capitania lá em Pirapora está acompanhando, né, esse aumento da descarga lá de Três Marias. Seria possível também pedir à agência da Lapa para tentar verificar o impacto desse aumento de vazão lá na própria Lapa ou em Botirama também? Sim, não tem nenhum problema. Temos contatos diários com eles. Eu informo para quem isso? Codevasf. Certo. Depois me passa, por Vamos favor. fazer o seguinte, ao final da reunião... Não, calma, que é Codevasf Brasília, ele vai mandar para o presidente, então tem calma. Eu vou passar à Marinha os contatos do Atadeu e Atadeu faz a ponte aí com as demais pessoas que necessitam receber, tá certo? Passa então, também, por favor, o contato do Francisco da Contran. Tá certo, eu passo os dois e você faz o contato posterior, tá bom? Para ficar mais direcionado e mais direto. Obrigado. Alguém mais? Não, então pronto. Então, nós ouvimos duas apresentações complementares, conforme tínhamos acertado na reunião passada, que seriam uma específica sobre a eólica e outra uma perspectiva futura. Então, se vocês vislumbrarem e recordarem as apresentações que foram feitas, tem uma certa complementariedade na questão eólicas com a hidráulica. Entretanto, tem um ponto que foi colocado muito sutilmente, é que a geração eólica vem acontecendo, em média essa complementariedade existe, mas quando você faz no dia, na hora, ela tem quedas que o vento para um pouco e alguém tem que suprir. E o que complementa a posição do MME é que ele diz, nesse momento nós estamos ligando térmicas, mas num dado momento no futuro, a gente quer discutir a questão de geração, tá certo? Então, é um ponto que todos têm que ficar atentos, que tem essas percalços, porque lá em Xingó, por exemplo, e aí eu vou pedir a chefe para falar, existem regras de modulação da vazão. Você não pode aumentar tanto a vazão acima de tantos em tantas horas. Então, isso vai, de certa forma, ter que ser rediscutido se for necessário uma discussão mais ampla sobre isso. Chefe, você podia informar essas regras de Xingó, só para as pessoas saberem que também tem regras de aumento e diminuição de vazão. Joaquim, com relação ao reservatório de Xingó, as restrições que hoje estão postas, né, 300 metros por segundo em nível horário e 800 metros por segundo em 10 horas, certo? Isso aí é média móvel. E fora a vazão hoje que a gente está praticando, que é os 800, né, de média diária, respeitando aqueles 5% para mais e para menos. Então, hoje o que está posto para Xingó, em termos de vazão mínima e variação horária, são essas vazões. Ambiental da licença do IBAMA, que seria os 1.300, mas a gente vai entrar com a solicitação no IBAMA para rever essa condicionante que é específica da licença de operação do Xingó. Ok, mas de alguma maneira vai ficar mantida essas regras de variação de vazão, né? Você vai alterar o patamar, mas as regras de alguma maneira vão ser mantidas ou adequadas, né? Então é só para colocar para o MME o trabalho que tem que ser feito junto à parte de licenciamento, porque não adianta aqui a sala aqui pensar em ter alguma coisa de flexibilização de vazões se as regras de transição não permitirem essa modulação ao nível que foi colocado aqui, de você ter uma vazão, uma geração eólica de 6.000 baixando para 1.000 ou coisa desse tipo que forçaria as hidroelétricas a gerarem uma capacidade relativamente alta. Então, é só para alertar esse ponto que não vai ser conseguido só nessa sala, essa discussão, tá? O MME.
Joaquim, eu concordo com você, a gente vai ter esse momento também, no momento, o nosso objetivo também é a recuperação do reservatório, então por isso que a gente não está entrando nesse tema tão forte. Só esclarecendo para todo mundo que nesse exato momento a gente trabalha com térmicas fixas no Nordeste para conseguir fazer o fechamento da carga e estabilidade do sistema. A gente já tem... A gente não pode ficar contando o tempo inteiro com os limites de intercâmbio, embora a gente tenha visto ali que existe um intercâmbio, a gente tem limitações quanto a isso também. A limitação nossa não é só hídrica, a gente tem limitação sistêmica, elétrica, temos vários tipos de restrição. Então, mesmo nessas variações que foram apresentadas, já geraria uma flexibilidade muito grande para o sistema elétrico poder fazer um aumento da vazão momentânea. Então, à medida que a gente tem a recuperação do reservatório, que a gente vai começar a querer utilizar dessa ferramenta que a gente tem, claro, dentro dos limites, tá? E depois, se necessário for, pensar em rediscutir limites. Ok. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte de eólicas e perspectivas futuras que, de alguma maneira, fazem com que o sistema ele vai ter uma operação sempre diferenciada de quem operou, por exemplo, o sistema na década de 90, onde Sobradinho e os reservatórios, Três Marias e todos eles eram essenciais para a regularização plurianual. Então, ali naquele momento, as regras de restrição eram muito mais severas e levou até, num determinado ano, a ter uma redução, um racionamento mesmo de energia no Nordeste, né? Hoje, com o sistema, ele muda e com a entrada das eólicas, ele muda mais ainda. Então, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, sim, e ver como os sistemas se ajustam, né? Alguém mais gostaria de comentar? Não. Então, nós tínhamos acertado que na próxima reunião a gente tentaria focar na questão de qualidade de água. Então, a gente estaria programando essa reunião com apoio aí do pessoal da Bahia, da Universidade da Bahia, professor Ivonilde, a CEMIG, Chess, a própria IBAMA e a ANA comentarem sobre questões de qualidade de água, né? Então, vamos tentar retomar os contatos com essas instituições e preparar uma agenda complementar a que normalmente fazemos aqui. Quer dizer, sobre a operação do sistema é o foco daqui, mas vamos aproveitar que estamos todos reunidos e dar um informe adicional sobre esses assuntos, tá? A data nós tínhamos combinado ser a primeira segunda-feira de cada mês, tá certo? E, por coincidência, a primeira segunda-feira de julho é dia 1º de julho. Então, nossa próxima reunião estaria sendo agendada para 1º de julho, tá? Com esse enfoque um pouco mais na questão de qualidade, e nós vamos manter contato com o CEMIG, com o Chess, com o IBAMA, a própria Codevasf, se tiver alguma consideração adicional, tá certo? E comitê. Alô, Joaquim? Sim, por favor. Joaquim? Vou falar? Pode falar. Anivaldo, comitê. Eu queria sugerir, nessa pauta da água, duas possibilidades. A primeira, a Universidade Federal de Alagoas realizou, no final do ano passado, com apoio do comitê, uma expedição com, eu acho que tinham cerca de 40 especialistas sobre exatamente qualidade da água na região da Foz de São Francisco. E eles estão concluindo um material interessante, poderia ser exposto também nessa reunião, não precisa tomar muito tempo, então eu sugeriria que eles fossem também convidados. E um outro assunto que poderia talvez ser exposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia sobre a situação das macrófitas lá na região de Paulo Afonso. É uma situação que perdura, ela cria muitos impactos e acho que poderia ser um exemplo, um caso, né, a ser exposto. Nós estamos muito preocupados. Nesse sentido, participamos da reunião de governadores do Recife, que aprovou o Plano Regional de Desenvolvimento
do Nordeste, sugerimos à SUDENE que uma possibilidade seria de, pelo menos, começar a lutar pelo saneamento básico, começando nesse ponto crítico entre o lago de Itaparica e o de Xingó, sobretudo no que diz respeito ao tratamento de esgotos, né? Coleta e tratamento de esgotos, né? Principalmente em Paulo Afonso, mas se incluísse 4 ou 5 municípios dos 4 estados, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe, e aí contabilizando talvez Petrolândia, Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, Canindé do São Francisco e Piranhas, talvez mais algum outro, essa seria uma ação concreta, né? Porque se fala muito em os governos dos estados, principalmente, em preservar o velho Chico e tal, mas é preciso uma ação concreta, pelo menos emblemática, simbólica, e pelo menos foi esse aceno que nós fizemos. Bom, mas isso é um outro aspecto da questão, mas acho que alguma exposição sobre o que está acontecendo em Paulo Afonso com as baronesas, as macrófitas, isso é fruto, sobretudo, da questão do esgoto, mas tem participação aí também de, talvez, eu não sei, é preciso aferir dos limites aí da agricultura e também contribuições de fertilizantes e agrotóxicos da agricultura. E, portanto, é importante colocar essa questão, porque me parece que é, de fato, uma questão muito crítica e que atinge tanto o submédio quanto o Baixo São Francisco na questão da qualidade da água. E nós apresentamos 4 pontos críticos, sugerindo, dentro do plano de desenvolvimento do Nordeste, uma atenção maior por o Lago de Três Marias, em função do evento representado pelo rompimento da barragem do Brumadinho, depois o polo Juazeiro e Petrolina, pelo peso, da contribuição aí da agricultura na questão aí, e do aumento das populações das cidades ali. Não é só Juazeiro e Petrolina, é todo o trecho que está ali compreendido. Paulo Afonso, pelas razões que eu não preciso mais estender, e finalmente o ponto representado pela captação da DESO ali em Propriar, e a região adjacente, os municípios adjacentes, visto que às vezes temos problemas de qualidade da água ali, algumas vezes até a Hilton aí da Superintendência de Recursos Hídricos já falou, quando de enchentes há uma contribuição ali dos rios que vêm de Pernambuco e desaguam naquele trecho de São Francisco, principalmente do Rio Ipanema, e isso às vezes compromete a qualidade da água ali captada. Então é um ponto crítico, prioritário, visto que atende a toda a população metropolitana ali da região de Aracaju e ainda as adutoras do outro lado que atendem a Alagoas. Mas de todos esses pontos, evidentemente, a situação hoje que chama a atenção é essa aí de Paulo Afonso. Então, eu sugeriria essas duas contribuições. Sobre Paulo Afonso, eu não identificaria diretamente quem poderia fazer isso do ponto de vista da qualidade da água. Visto que do ponto de vista do Ministério Público, eles só fariam apresentar o problema, mas aí no terreno jurídico seria interessante do ponto de dentro da ótica das análises da qualidade e da origem dos efeitos e possíveis soluções para esse problema. Bom, eu deixo como sugestão essas duas propostas. Ok. Talvez a gente tenha que fazer em 2 reuniões, né? Então, para o tema ser adequadamente tratado. Então, vamos fazer o seguinte. Na próxima reunião,
nós vamos então tentar o contato aí com a UFAL no sentido de, depois se você pudesse passar o contato, Anivaldo, seria importante, com o pessoal da UFAL, que é uma coisa mais ampla, que eu estou entendendo que ele fez uma visita ao São Francisco de uma maneira mais ampla, tá? Sem concentração em nenhum trecho. E nessa reunião teríamos então o FAO e a questão das macrópolis em Paulo Afonso. A macrópole teria esse convite do Ministério Público, né, que você coloca, e também eu acho que o governo do Estado da Bahia poderia fazer uma discussão, e a CHES. São as entidades que eu estou identificando no primeiro momento, além, claro, sempre o IBAMA, né? O IBAMA sempre. Então, o FAO, uma apresentação genérica dos trabalhos que tem feito de dispersão, e vamos falar um pouco das macrópolis e convidar as pessoas adequadas para o tema. Então, seria, em princípio, CHES, IBAMA, Ministério Público de Alagoas e o Governo do Estado da Bahia, tá? Então, esses são os 4 que nós pretendemos chamar para essa próxima reunião. Eu acho que esgota essa parte e aí nós falamos, prosseguimos naquela segunda parte nossa, que é o pessoal da Universidade Federal da Bahia, falar sobre essas questões, a professora Ivanilde, né? A Ana, a própria CEMIG e todo mais falar. Então, vamos dividir em 2 reuniões. A do dia 1º, a gente concentra na UFAL, nessa visita de inspeção que eles fizeram, e a questão das macrópolis de Paulo Afonso. E na segunda reunião, em agosto, a gente ataca os demais temas. Fica melhor assim para não ter uma concentração muito grande. Por favor. Só uma correção. Na realidade, seria o Ministério Público da Bahia. Foi quem organizou uma audiência pública o mês passado e está à frente desse... Ok, mas aí a gente chama também o governo do Estado da Bahia, que deve ter alguma análise. Não, sem dúvida. O INEMA também. Me parece que o INEMA acompanhou também a audiência. É isso. Ok. Joaquim, Tadeu. Diga, Tadeu. Pode falar? Claro. Com respeito à qualidade de água, você falou que vai ter essa pauta, então não vai ser dia 1º, não, aí vai ser quando? Não, vai ser na 2ª de agosto, você entra na pauta 2. A pauta 2, se você quiser entrar na pauta da macrópole de Paulo Afonso, está aberto, mas a princípio, então, nós adiamos aquilo que a gente ia fazer 1º de julho para agosto, né? Essa pauta onde teríamos a Universidade Federal da Bahia e os demais integrantes para discutir uma coisa mais ampla, mas sem uma pauta específica como essa de macrópolis. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com vocês para ver quem que vai ser o ponto focal, para a gente preparar aqui, para quando elas tenham uma bateria de laboratórios ao longo do São Francisco, de qualidade de água, estação de piscicultura, esse pessoal para preparar uma apresentação única, mostrando o que está sendo feito e se inserir numa discussão mais sistematizada. Ok, essa outra reunião, você anota a data, vai ser 5 de agosto, tá? 5 de agosto. Tem mais uma pergunta nossa aqui. Faça logo, antes da professora Ivonete, faça logo a pergunta. Joaquim? Sim, pode fazer. Vino Franca, aqui da Codevasp. Eu gostaria de fazer uma consulta a você em particular, mas pode ser estendida também aos colegas da CHES e outras instituições. A ANA teve uma participação no novo plano que foi apresentado aos governadores do desenvolvimento do Nordeste, da SUDENE, porque esse é um tema que não é do conhecimento muito geral, muito menos desses órgãos partícipes. Então, a pergunta houve uma participação da ANA na elaboração desse plano, dos governos dos estados, e se houve, seria conveniente a gente programar uma agenda onde, nesse coletivo, pode ser para agosto ou depois, a gente ter uma apresentação do que é esse plano. No meu caso particular, é um mistério. Deixa eu só... Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente já tem uma pauta para julho e agosto já pré-determinada, que a gente disse que ia falar sobre qualidade de água, a gente já tinha acertado, vamos entrar em contato aí, ver com quem da SUDENE,
para falar não sobre o plano genérico mais amplo, mas o rebatimento do plano, tá certo, na questão das águas do São Francisco. Aí vamos ver se eles se dispõem a vir fazer essa apresentação, tá? Mas, em princípio, ficaria para a reunião que acontece em setembro, tá? Por conta de que a pauta, eu acho que já está, de alguma maneira, contemplando todos os interesses imediatos da bacia, que é a questão de qualidade, que a gente não pode ficar só olhando questão de quantidade, então temos que nos debruçar também sobre qualidade. Então, esses dois temas são primordiais para a bacia, a gente ocuparia eles no mês de julho e agosto. E vamos ver com a SUDENE a perspectiva deles apresentarem aqui um resumo, tá certo, direcionado mais à questão hídrica, né, e do São Francisco em si, né, que aqui os representantes tratam principalmente da questão do São Francisco. Professor Ivanilde. Bom dia a todos. Eu estava aqui em duas reuniões. Porque exatamente com relação... Nós estamos aqui tratando da simulação da qualidade de água no baixo trecho do São Francisco e, ao mesmo tempo, assistindo aí a reunião de hoje aqui da videoconferência. Nós estamos com dificuldades muito grandes com relação a essa simulação e eu acho interessante trazer isso à discussão, que é exatamente um dos nossos problemas está na qualidade de informações que nós temos para modelar ou para simular o que está acontecendo no São Francisco. Um dos nossos objetivos aqui é fazer uma avaliação exatamente dessa variação de vazão, por exemplo, com a vazão observada nos dois períodos, vamos chamar dois períodos, o período úmido antes de 2012 e um período seco que representa mais esse 2016, 2017. Quando a gente tenta simular, em função do espaçamento tanto dos postos pluviométricos quanto das amostragens, o modelo ainda simula muito mal. Eu gostaria muito de mostrar exatamente as limitações que existem hoje de a gente poder fazer avaliação. Por exemplo, uma pergunta seria qual é o efeito da nova resolução, a 2081, na qualidade de água, comparada com outras. E em outras situações também, caso mais tarde se tente fazer uma outra tipo de operação. Então, esse tipo de análise que cabe à academia, às vezes nós temos restrições que nós tratamos com dados secundários. Os nossos dados são fornecidos, são os dados de vazão da ANA, do Hidroeb, e os nossos dados de qualidade de água foram fornecidos pela CHESF, que são postos bem espaçados. Então, seria interessante ver quais são as outras possibilidades. Eu estou vendo a Tadeu falar que a Codevasf tem análise, tem qualidade de água ao longo do rio. Isso mostrando para vocês, isso pode, talvez, uma ação conjunta, a gente melhorar esse tipo de análise. Certo? Então, é isso que a gente quer mostrar nessa reunião de agosto. A gente já, em princípio, fica desse jeito, a gente interage com você, né, no sentido de ver a melhor maneira de fazer. Agora, o contato já com a Codevasf já está aberto, né? O Atadeu pode entrar em contato direto com você, no sentido de ver como uma companhia que tem como objetivo o desenvolvimento do Vale, né? Ela também, então, tem uma perspectiva de qualidade também na sua essência, né? Então, Atadeu, se você pudesse manter contato com a professora Ivanilde, seria interessante para quando na reunião do dia de agosto, vocês já vierem, de alguma maneira, nivelados, né? Alguém mais? Perfeito, ouvi tudo e vamos colocar em prática. Joaquim, ficou só para esclarecer uma dúvida com relação à pauta da próxima reunião. Ficou claro o conteúdo de macrófitas em que a CHESF vai... Mas as macrófitas, especificamente Paulo Afonso, né? Isso, ficou claro. A dúvida ficou com relação ao tema qualidade de água, que eu sei que já está para a reunião de 5 de agosto, mas com relação ao UFAO. O que a UFAO estaria apresentando na próxima reunião? Que a gente tinha entendido que seria assuntos ligados à qualidade de água, só para esclarecer essa dúvida. Seria o resultado da visita que eles fizeram ao longo do São Francisco. Eles fizeram uma expedição e eles apresentariam um resumo dessa expedição. Não necessariamente abordaria nenhum tema específico. Seria mais, pelo que eu entendi do que o Anivaldo falou, seria uma apresentação da expedição que foi feita por especialistas durante alguns dias no São Francisco, que eu estou entendendo que eles devem ter saído desde Três Marias até a Foz, ou pelo menos, não sei se antes de Três Marias, mas
seria isso. Mas eu vou manter contato com eles para saber exatamente o tema e coloco na convocação o tema correto, tá? Ok, obrigada, Joaquim. Joaquim, só corrigindo a informação, não. Foi uma expedição, durou mais de uma semana, mas foi na região da Foz de São Francisco. É só da Foz. Da área estuarina. Da Foz, né? Mas foi bem específica, com várias disciplinas, e a ideia é que eles apresentem, de fato, só os resultados, né, do que eles escolheram. Eles pretendem continuar isso, mas já esses primeiros resultados seria assim, interessante dar conhecimento disso. Então, mais específico, é na Foz do São Francisco, tá? Do produto. Então, ok, o produto é Foz. Isso. Ok. Bom, então... Evaldo, aqui. Sim, por favor, Sergipe. Alagoas. SEMAR Alagoas. Também, doutor Evaldo, a gente poderia também, nessa reunião na próxima, fazer uma apresentação que também é da UFAL, que a gente conversou a semana passada, quanto à expansão do monitoramento de qualidade de água através de sensoriamento remoto. A universidade tem um interesse de aplicar essa técnica para atender, inclusive, o que o professor Ivanildo falou, né? A ampliação do monitoramento espacialmente e temporalmente. E o professor Roberto está à frente disso daí, ele poderia também colaborar uma das duas reuniões. Ok, vamos ver se na de julho, ou se você botar ele em contato comigo, aí eu vejo como encaixar ou na de julho ou na de agosto, tá? Porque não sei se você sabe que a Ana também faz monitoramento por via satélite, né? Por conta principalmente das distâncias, a gente tem cooperação com institutos internacionais e a gente faz um trabalho amplo sobre isso também, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar ele em contato por isso que eu tenho que botar ele em contato com o pessoal nosso para que, quando vir falar, os dois estejam alinhados, tá? Mas você bota ele em contato comigo que eu vejo como encaixar na de julho ou na de agosto, tá bom? Ok, Joaquim. Obrigado. Bom, então, eu acho que cobrimos todos os assuntos da pauta que estavam previstos, né? Então, nossa próxima reunião está marcada para 1º de julho, com essa discussão centrada em qualidade de água na região do Paulo Afonso e também na apresentação da UFAL sobre esse trabalho que foi feito lá na Foz do São Francisco. Ok? Então, queria agradecer a participação de todos e esperar que possamos agendar essas reuniões da maneira que foram solicitadas. Muito obrigado a todos. Até mais.